Oi, medrosos, eu sou a Andréia Broio. Oi, medrosa, eu sou o Michael Gomes. Este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já vai nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, vai ser muito bom pra gente. Nos siga também no nosso Face, no nosso Insta, Mentes e Medos. E se você quiser mandar o seu relato, sugestões, pode mandar mentesemedos@gmail.com. E para apoiar o nosso projeto também pelo nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. Os temas de hoje, Má. Clipes sombrios. Ah, eu adoro música e eu adoro quando tem clipes sombrios. E eu tava vendo como tem clipes sombrios por aí. Eu acho que os artistas, eles conseguem se expressar muito, né, pelos clipes que eles fazem. Então hoje a gente selecionou alguns clipes bem esquisitos aqui pra gente comentar, discutir, ver o que a gente acha. Se é. Eu fico pensando assim, será que é uma escolha do artista fazer esse tipo de clipe ou será que é a própria indústria que impõe que ele faça um clipe daquele jeito? Então a gente vai discutir isso hoje. Bom, eu vou começar falando pelo clipe da Billie Eilish, o Bury Our Friends. Nesse clipe, ele é muito esquisito. Eu já tinha visto alguns trechos, às vezes, que passava nos comerciais da MTV, e depois eu acabei assistindo o clipe, e ele é muito estranho. Começa assim, ela tá debaixo de uma cama, tem um cara deitado numa cama, num quarto todo escuro, tipo, você percebe que ele tá dormindo ali. E ela tá debaixo e ela é tipo um fantasma. Não sei se fantasma, um demônio, mas ela é bem esquisita. Ela tem os olhos todos negros, como aquelas pessoas dos olhos negros, sabe? Que falam. E ela fica ali sussurrando, sabe? Ela fica falando, você não tem medo de mim. É umas coisas bem esquisitas. E tem umas cenas também que você olha, você fica meio impactado. Tem uma cena que aparecem várias mãos pegando ela, só que essas mãos meio que empurram ela pra baixo, sempre empurrando. Então ela vai, parece que ela tá passando de andar em andar por causa dessas mãos que ficam empurrando ela para baixo. Tem uma cena também que mostra ela assim passando por um monte de pessoas e do nada entram várias agulhas nela. Assim, é muito esquisito. A letra é bem forte também e tem até umas partes em que você lembra muito do filme do Exorcista, que ela fica retorcida, flutuando no meio do nada. Olha, esse filme é uma produção de terror, assim, praticamente. Inclusive, aos tipos de cena que foi feito é, assim, característico de filmes mesmo. O que você acha? Você chegou a ver esse clipe, mano? Sim, eu vi. Eu conhecia a música, mas não conhecia. Não tinha assistido o clipe, né? Aí eu fui assistir e lembra muito filme de terror, assim, né? É clichê, né? Até esses seres sobrenaturais meio pálido, de olhos pretos, né? Que vários filmes têm e esse clipe ele pega bastante disso, né? Desse meio clichê do terror. E é engraçado que esses clipes, assim, clipes geralmente tem o que? Na média, uns 4 minutos, né? É, por aí. E eu acho legal quando o artista faz clipes assim com essa vertente pro terror, porque você vê que o terror é uma coisa barata de se fazer, não precisa de muito assim. E eu acho muito legal assim quando as bandas, os músicos pegam e fazem clipes assim como o da Billie Eilish, que eu acho que toda a banda, todas as bandas deveriam fazer pelo menos um clipe assim nessa vertente do terror, porque eu curto bastante assim ver e mostrar para as outras pessoas, né, para o grande Indicar, eu público, adoro, é. que o O, terror é uma coisa bacana, né? E tem uma versatilidade enorme. Ó, por exemplo, eu fico pensando, antigamente a gente via mais clipes de rock and roll nessa temática, mais de terror. Sim. Hoje você vê de tudo, você vê o pop, nossa, eles estão utilizando muito de terror, muito daquelas imagens simbólicas, essas teorias da conspiração, sabe? Eles ficam alimentando isso. O universo do hip hop também, eles utilizam bastante. Então você vê que cada vez mais
várias outras áreas musicais, né, utilizam. Antes era uma coisa mais restrita, por exemplo, ao black metal, né? Aí o rock utiliza um pouco, mas o black metal, assim, no geral, ele costuma utilizar bastante. Mas músicas calmas, sabe? Música de pop, por exemplo. A gente vai falar outros nomes aqui na lista, mas é impressionante como eles estão usando, né, desse artifício, mas o universo do terror é muito bacana, mas ela tem uma personalidade, não tem? Meio assim, meio sombria. Ela tem uma pegada, assim, desse universo. A energia dela transmite isso. Inclusive, eu sigo uma pessoa no Instagram que é muito fã da Billie Eilish. E eu vim conhecer mais ela através dessa pessoa que eu sigo no Instagram, que vive postando coisas sobre ela, né? E eu vi que ela parece que curte bastante essas coisas assim, diferentes, né? De terror, coisas assim mais Legal. sombrias. E Porque ela deve pegar inspiração de algum lugar, né? e essa pessoa que eu sigo também curte muito coisa de terror, então eu acho que é meio aquela lei de atração, né? Você acaba gostando de coisas semelhantes a outras pessoas, né? Sim. E indo pro nosso segundo clipe, é do The Cure, Lullaby, que é de 1993. Esse clipe, a primeira vez que eu vi, eu achei incrível, assim, porque ele é muito aterrorizante. Eu tô com 29 anos, até hoje eu vejo ele, eu acho bizarro o clipe. Porque o clipe, Esquisito. ele se passa, assim, todo num quarto, né? Que é o Robert Smith tá deitado na cama e ele cantando a música. Tem toda essa parte de ser à noite, o Robert Smith tá deitado na cama com aquela figura do Spider-Man, né, que ele se refere, que não é o Homem-Aranha herói que a gente conhece, mas é o monstro que tá atrás dele. Uma entidade, né? E é ele mesmo, só que uma versão muito bizarra, assim. Parece meio. Como fala? É aquele. O próprio. Citando o próprio Homem-Aranha, o herói, parece aquele inimigo dele, o Venom, assim. Que ele tem aquelas manchas pretas pelo corpo, pela face, como se ele fosse um simbionte, assim, entre aspas. Sim. E todos os demais membros da banda aparecem, tipo, meio como soldadinhos, sabe? Aqueles de banda militar, com cheio de teia de aranha pelo corpo. Nossa, pra quem tem aracnofobia, esse clipe deve ser realmente um horror. Esse clipe eu acho sensacional. Os instrumentos cheios de teia de aranha, com pó, muito pó, que é uma coisa que também tem muito no clipe. A maquiagem de todo mundo que aparece no clipe é muito boa, assim, por esse lado do terror. Acho que sejam os olhos meio ao redor preto, assim, aquela feição pálida e meio séria, meio, sei lá, assim, com cara de paisagem. E tem o próprio, né, o Homem-Aranha, que ele diz por toda a letra da música, que vai aparecendo aos poucos e vai subindo pela parede e depois engole ele pela cama. É um clipe muito bizarro, assim, que eu acho muito bom. Eu acho que, pra mim, é um dos melhores clipes que eu já vi, assim, no gênero desse do terror. Eu achei a maquiagem realmente, assim, muito sinistra. Me lembra um pouco essa pegada coringa, sabe? Aquela pele branca, aquela boca vermelha meio rasgada. Sim. Lembra um personagem de um filme, se não me engano, é aquele filme que chama Os Fantasmas Nos Divertem. Tem um fantasma que parece um coringa também, que é super esquisito, lembrou muito. Eu achei muito tenebra esse clipe, assim, e a música é lenta, né? Ela não é uma música pesada, assim, mas traz aquele sentimento, não sei, carregado. Eu acho que a atmosfera que ele conseguiu colocar no clipe
e a música combinaram, sabe? Mas realmente é uma coisa bem escura, bem abandonada, e aquelas aranhas, dá muita agonia. Esse clipe, a música, o clipe, pra mim são sensacionais. É. Bom, um que eu vou colocar aqui também na nossa lista, e eu acho que eles conseguem fazer clipes muito sombrios, é o Slipknot. Tem o clipe The Devil In. Bom, a banda por si só, né, com aquelas máscaras todas, ela já tem a gente a uma sensação meio aflitante, meio sinistra, sombria. E eles vão evoluindo, né, as máscaras deles a cada época que eles mudam o disco deles, que eles fazem músicas novas, vão trocando, modernizando, né, as máscaras deles. Já é bem sinistro. Mas esse clipe em especial, ele tem umas partes pesadas, no caso, né? Ele tem umas cenas, esse clipe, de pessoas praticando canibalismo. Ele tem cenas bem gore, assim, dos integrantes da banda arrancando a própria pele, sabe? Eles vão arrancando e fica aquela coisa, assim, bem explícita, assim, é bem forte. E também tem cena deles sendo esfaqueados, comidos vivos por cachorros. Bom, os atores também que participam ali do clipe, né, na figuração, eles também usam umas roupas bem fantasmagóricas, assim. Então dá toda uma atmosfera pesada, né, de assombração pro lugar. E tem muito sangue e pedaços de corpos. Então, assim, eles conseguiram fazer um clipe bem carregado. Eu acho que eles têm um feeling, sabe, pra fazer coisas assim. Eu acho que por uma facilidade, já por ser o Slipknot, eles já terem essa ideia da máscara, tudo, mas a maioria das músicas dele, quando eles fazem os clipes assim, são clipes bem elaborados e eles são bem explícitos também. Esse clipe, ele me lembra muito... É um filme que eu não me lembro o nome agora, mas eu que assistia, tipo, há muitos anos atrás, que é um tipo de uma ala psiquiátrica que é super, assim, secreta, governamental, que tem, tipo, esse povo que é controlado por uma pessoa que é meio que controla as outras por telecinese, e essa pegada, assim, de povo, essa violência que tem no clipe de um monte de pessoas esfaqueando uma. Toda ele tem muita, pra mim, né? Essa pegada de filme do começo dos anos 2000, assim. Desses filmes que são muito violentos, assim. É muito parecido com esse filme que eu não me lembro o nome, que é muito legal, assim. Eu curto bastante esse clipe. Eu gosto dele também. Eu acho que eles utilizam bastante, sabe, dessa pegada de terror mesmo, bem como você falou, que faz a banda ficar bem mais interessante pra mim. E seguindo, tem o clipe do Total Eclipse of the Heart, que é da Bonnie Tyler, que a música não tem nada assim de terror, mas o clipe, pra mim, ele é meio... me passa essas vibes de terror, assim, de filme dos anos 80, de meio sci-fi com terror, por causa que o clipe, ele passa essa fotografia, assim, meio sonho, meio alucinação, com a paleta de cores dele, assim, é muito pastel, são cores meio que lembra coisas sci-fi pra mim, e tem essas partes dos bailarinos que eles aparecem com os olhos brilhantes, que me lembram muito dessas histórias que as pessoas veem figuras humanoides com os olhos brilhantes, parecendo farol, assim, e no clipe isso aparece direto, assim. Primeiramente, eu não tinha visto o clipe com esses olhos, assim, dessa parte de terror. Mas conforme eu fui assistindo através dos anos, eu comecei a enxergar ele, assim, como uma forma de um terror, entre aspas,
e por isso que eu tô colocando ele nessa lista. Bem fantasmagórico mesmo. Dá a impressão que ela tá entrando numa casa, tipo, uma mansão abandonada, aí você percebe que é um colégio. E não dá pra entender muito bem se ali são almas, porque tem essa pegada dos olhos, assim. E quando a gente, por exemplo, a gente vê fotos por aí, fotos de fantasma, é muito comum, às vezes, os olhos ter esse tipo de iluminação, principalmente quando a foto é tirada pelo infravermelho. Então, assim, é muito esquisito e eu não entendi. Eu fiquei pensando, por quê? Quem será que escolheu, né? Será que foram os artistas, a cantora que falou, eu quero um clipe assim? Porque qual que é o sentido, né, de colocar? É meio tenebroso, sabe? Aquele coral cantando, o moleque começa a flutuar e a mulher lá, parece que realmente ela tá num tipo de sonho, assim, um pesadelo, no caso. É bem esquisito esse clipe. Ele com certeza tinha que estar na lista. Bom, tem um também que eu achei bem interessante, que é da banda The Pretty Reckless, Going to Hell. Bom, essa música, o clipe Going to Hell, mostra a vocalista no inferno. Bom, com essa temática, né, bem pecaminosa. Então, assim, a produção, ela ainda mostra cenas, assim, de orgias, a cantora segurando uma serpente, comendo a maçã. Ela remete muito a essa questão pecaminosa. E o clipe, ele dá uma ideia, a letra da música, que ela tá conversando com um padre. Então, assim, faz essa referência à religião, essa referência a se revoltar, né, da religião e provocar, tipo, os pecados da vida, sabe? Porque é muito mais agradável você pecar do que ficar preso ali. Então, eles remetem a essa ideia. E é cheio das insinuações, né? Tipo, os demônios, essa ideia de sucubus e íncubos. Eu acho que é essa questão mais dos pecados mesmo, sabe? De você pecar e assumir o que vai pecar e abraçar essa ideia. Mas o clipe, ele é bem pesadinho, assim, pesado no sentido tenebra, sabe? Mostra essa questão infernal, da alma, o que vai acontecer com a sua alma, pra onde você vai dependendo do que você faz, entendeu? De você aceitar o que você faz. Eu achei bem interessante. E a voz dela me lembrou muito a voz da cantora Pink. O timbre de voz é muito semelhante. A voz dela é muito boa. E é um estilo de heavy metal. Eu gostei. Esse clipe, a primeira vez que eu vi ele, eu peguei, assim, muito pra filme de terror. Principalmente ali dos anos 70, 80, que é essa parte dessa coisa satânica misturada com sexual, né? Porque Sempre sei. várias vezes durante o clipe aparece pessoas seminuas assim na mesa. É meio que o que eu vejo, né? Como seria. E o que passam também vários filmes. O Crowley mesmo não tinha muito da pegada da magia sexual. Ele fazia esses baratos toda hora. Então, aí tem esse negócio muito sexual com essa parte de satanismo, assim, e o clipe passa muito isso pra mim, sabe? Essas vibes desses filmes, principalmente dessa época, que o povo queria muito era chocar com coisas assim, principalmente essa parte sexual Da com liberdade mal. sexual. Pra mim ele puxa muito disso, sabe? Esse terror. E continuando, tem o MGMT, a música Kids, o clipe, que é de 2007. Que esse clipe ele é um bebê que tem esses monstros que parece muito pra mim o filme Labirinto, assim, todos os monstros que aparecem são monstros assim, não são coisas feitas assim, sabe, exorbitantes, lindas, Super elaboradas, né? são monstros simples, mas que eu acho bem legal, assim, me agrada bastante, me lembra muito o Labirinto, como eu já disse. E por todo o clipe esses monstros aparecem assustando a criança. E tem uns monstros até que me dão um mal-estar, assim, por eles serem meio gráficos, assim. Mais realista, né? Tem uns que são mais realistas nesse clipe. Tem uns Tem que uns são que bem bobinho, mas tem outros que são, assim, meio amedrontador.
Nossa, eu fiquei impressionada esse clipe por causa da criança, né? É um É, bebezinho, ele não deve ter mais que 2 anos ali, certeza. Começa com ele no berço, né? Chorando. Não, ele tá de boa no berço. Aí você vê as mãos do monstro pegando ele. E ele fica olhando, procurando. E aí você vê na câmera, mostra o monstro atrás e mostra a mãe dele no dia a dia. E a mãe, os adultos não percebem nada, mas por onde ele passa tem monstros. Só que o menino chora, gente. Eu fiquei pensando, será que essa criança não ficou traumatizada? Porque ah, de mau gosto esse eu clipe. acho. Se você parar pra ver. Gente, eu fiquei passada. Porque, a princípio, eu falei, não, não é possível que fizeram isso com a criança. Eu acho que eles fizeram edição. Porque, assim, vai preservar a saúde mental da criança. Porque a gente sabe que a fase inicial é primordial para a construção do cérebro e tudo mais. Existem estudos que falam disso. Então, assim, se tá traumatizando a criança ali, não é possível. E aí eles falam, eu vi até que a banda falou em depoimentos que não aconteceu nenhum tipo de agressão contra a criança e tal. Mas eu não achei nada falando se foi feita uma edição pra criança não ver aqueles monstros, ou realmente, tipo, ela vê, porque tem cena que a criança tá na rua e não. Você olha assim, você fala, mano, ela tá vendo isso, sabe? E ela chora desesperadamente da agonia. Da agonia. É bem aterrorizante nesse sentido. Pra mim, a criança, tipo, foi assustada mesmo. Eles não estavam nem aí, eles só queriam a Gente, reação mesmo, porque a reação da criança é muito genuína, assim, de assustador. muito. Só que assim, ela pode estar chorando por outra questão. Aí eles aproveitam uma cena que ela tá chorando pra filmar, mas realmente eu acho que ela tava chorando porque ela tava vendo aquilo, não sei, é muito esquisito. Aí ela já tá grandinha hoje, né? É, Já deve estar aí, tipo, um pré-adolescente, mais ou menos. Eu fico pensando, o que será que aconteceu com ela? Como será que ela tá? Como será que ela tá vivendo? eu nem imagino. Mas esse clipe, eu devo ter assistido ele ali por volta de 2007 mesmo. E desde então esse clipe nunca saiu da minha cabeça, assim. Não, não vai É, sair da minha também. E se você assistir, não vai sair da sua. Veja e confira. e a música também eu curto bastante. Não só o clipe, mas a música eu acho Essa também muito banda é boa. bem excêntrica, né? Eles gostam Sim. de utilizar de excentricidades para expressar a sua arte. É interessante. Bom, um que me surpreendeu nesse universo do terror em clipes foi o The Weeknd. Ele fez um clipe, ele fez vários, na verdade, gente, nessa temática de terror. Mas teve uns que me chamaram mais a atenção. Um deles foi esse, chama In Your Eyes. Bom, nesse clipe tem uma mulher dançando numa balada lá, curtindo o som dela. E ela acaba. Aí aparece o The Weeknd e ele é tipo um assassino, um psicopata. Ele aparece com uma faca, assim, ele vê ela no elevador, aí você já vê ele naquela pose séria, com uma faca escondida, no estilo psicose, sabe? Ela acaba sendo perseguida por esse assassino com a faca. No clipe, ela tenta fugir do assassino boa parte do tempo. Até que ela acha um machado ali e quando ela se depara com ele, ela acaba ficando assustada, né? Porque ela imagina que ele vai atacar ela e ela pega o machado e ela decepa a cabeça dele. E depois disso, que ele tá com a cabeça decepada, ela pega a cabeça dele, ela vai pra pista de dança, fica segurando a cabeça, tipo, na altura da cabeça dela. E fica ali dançando com a cabeça decepada, toda cheia de sangue, a galera dançando do lado dela, no som do The Weeknd, lógico. E, e a música é uma delícia de se ouvir, é muito esquisito, porque é estranho, sabe? E o mais estranho disso é que ele concluiu essa obra dele com uma outra música, tipo, fez uma continuação do clipe, sabe? Com base em outra música. Tem uma outra música que o clipe aparece assim, chama Too Late. Aparecem duas mulheres dirigindo, escutando a primeira música. E elas estão todas com. As duas estão com o rosto bem enfaixado. Lembra muito até o filme A Pele que Habito. Sabe quando a pessoa faz plástica, fica ali toda enfaixada, e elas parecem duas patricinhas. Aí elas param o carro no meio da estrada, porque tá a cabeça do The Weeknd jogada no meio da estrada. Ou seja, você deduz que a mina que tava dançando com a cabeça dele na pista de dança jogou a cabeça lá. Aí uma pega, olha, fala, ai, que cabeça linda, olha isso, a perfeição, tal. E as duas ficam super empolgadas e levam a cabeça embora.
E aí mostra a mansão delas, tipo, um nível de riqueza. Aí nisso elas contratam um gogo boy, um stripper lá pra dançar, com um corpo maravilhoso. O cara começa a dançar tal. E aí uma chega atrás, vai dançando atrás dele, puf, mata ele. Aí o cara cai, elas arrancam a cabeça do cara, pega a cabeça do The Wicked, costura no corpo e fazem ali, tipo, sei lá, um boneco sexual com aquilo, sabe? Tanto que o clipe, quando você vai acessar ele no YouTube, ele é restrito. Ele não pode ser visto por menores de 18 anos. E é pesado, tem sangue e tal. E assim, é uma música. Você pensa, The Wicked é uma música mais romântica, né? Pra curtir ali, mas o clipe é carregado. O que você achou desse clipe, Mar? Esse clipe, ele é bem pegada de filme slasher, né? Essa parte de a mocinha tá sendo perseguida por um cara, um maníaco, nos olhos dela, né? Isso no clipe. Nossa, ele interpretou muito bem, né? O papel de maníaco no clipe. Sim. E é engraçado que essa parte que chega no final, que ela tá dançando ao nascer do sol, lembra muito o Massacre da Serra Elétrica de 74, que termina praticamente na mesma paleta de cores, com o nascer do sol também, né? Ah, será que teve inspiração? Porque eu não achei nada, assim, desses artistas comentando, eu tive inspiração nisso, naquilo. É muito difícil achar. Acho que, nossa, daqui da nossa lista, acho que um artista que eu vi que deu uma referência, sabe? É uma questão do universo do terror, de filmes de terror pra aplicar no clipe. Mas, nossa, muito bom, assim, essa questão. E realmente é bem slasher mesmo, essa pegada. Deve ter tido inspiração. Com certeza teve, porque é muito. Essa cena do Boba, do Massacre da Serra Elétrica, que ele tá dançando sobre o nascer do sol, assim, e esse clipe é muito parecido, assim, pra ser coincidência, sabe? Com certeza teve uma querendo fazer uma referência, sabe, ao filme. E essa segunda música, que é a continuação dessa In Your Eyes, você fala que ela acha a cabeça do cara e costura no outro corpo. Me lembrou um filme também que chama Necromantic, que é o 2. Tem coisa com essa parte que você já deve fazer. Que vocês entendem já o que a gente tá querendo dizer, né? Para bom entendedor, minha palavra basta. Que é a mesma coisa. Com certeza é outra referência, mas esse Necromantic é muito nojento. E essa parte dela pegar a cabeça, costurar e usar como boneco sexual é exatamente a mesma premissa desse Necromantic. É uma mulher que ela é apaixonada por um cara, mas só que o cara morreu, tipo, já tem muito tempo, e ela tem a cabeça do cara, e ela mata outro cara, corta a cabeça do cara e coloca a cabeça desse outro cara que já tava lá apodrecendo. Gente, certeza que teve, então. Olha, o The Wicked ganhou uns pontinhos comigo, viu? Caramba, quem diria? Todas as referências, assim, são muito fortes pra ser uma coincidência. É muito bem produzido, né, Má? Parecia um filme, o clipe, os clipes, né? Uma produção assim que você vê, você fala, caramba, ele gastou muita grana ali, eu acho, assim, aparentemente, né? Efeitos especiais e tudo mais. Eu não sou muito fã do The Weeknd, assim, eu curto, acho que umas 2, 3 músicas, mas esses clipes, assim, me agradaram bastante, sabe? Por eu gostar dessa parte, assim. Mas é muito interessante ver, assim, que ele é muito conhecido, né? Assim. E é um som mais R&B, né? É uma coisa mais assim de casal, não sei. O que deu na cabeça desse cara pra tentar, tipo, pra fazer um clipe nesse nível, né? O que será que ele tava pensando? Qual que é os sentimentos que ele tava passando? Porque é sombrio, a gente não pode negar. Eu achei que ficou muito bom, assim, e é legal ver essa parte
sendo trazida para mais pessoas, né? Querendo ou não, ele é famoso pra caramba. É. Várias milhões e milhões de pessoas ouvem as músicas dele. Então eu acho bacana, assim, trazer o terror, essa parte, para mais pessoas verem, né? É. E seguindo aqui tem o Somebody's Watch Me, do Rockwell, que é de 1984. Esse clipe, pra mim, junto com o Lullaby do The Cure, tipo assim, são são tipo top 5 pra mim. Porque a premissa do clipe é essa parte dele tá sendo vigiado por alguém, tem aquela vibe de paranoia dele tá sempre sendo vigiado, ele não sabe por quem nem por que ele estaria sendo vigiado, e ele tem todas essas alucinações durante o clipe, que o chuveiro ele liga para tomar banho, começa a sair água e logo depois começa a sair sangue, o carteiro vira um morto-vivo querendo pegar ele. Tem várias coisas assim que pra mim assim é sensacional ver nesse clipe, tanto a parte que é do psicológico dele, que na letra ele fala, né, que ele não pode nem lavar o cabelo dele porque ele tem medo de fechar os olhos, e quando ele abrir de novo tem alguém parado olhando pra ele. Eu tenho medo disso até hoje. Eu tô tomando banho, aí eu tô lá de boa. Meu, do nada vem um sentimento. Assim, do nada, você tá de boa. Aí começa a pensar, será que tem alguém olhando pra mim enquanto eu tô aqui lavando meu cabelo? Aí, eu tô cheia de sabão. Aí às vezes eu até esfrego o olhinho assim pra abrir, sabe? Pra ver, mas assim, com o cu na mão. E aí nunca tem ninguém, mas eu entendo essa paranoia. Eu acho que muita gente deve passar por isso. E esse clipe, ele tem esse terror, seja sobrenatural ou seja o psicológico, que são os dois principais que tem. Essa parte dele é até um trecho da música que ele fala que quem pode estar me vendo, quem pode estar me vigiando agora, Receita Federal, porque tem muito disso lá nos Estados Unidos, né? Não, eles vão presos lá por isso. Aqui no Brasil a gente não vai preso por dívida civil, mas lá fora vai. Eu acho muito engraçado. Esse clipe, ele não é só aterrorizante, assim, mas ele tem esse ar engraçadinho nessas partes da letra, assim. E eu recomendo muito você assistir. Tipo assim, muito bom pra mim. Muito bom. A música é excelente, não tem um pin, não tem um ponto pra falar assim mal da música. O clipe também é excelente, eu recomendo bastante você assistir, que é sensacional. É muito bom, mas me remete até essa questão psicológica que você falou. A doença mental aí tem essa questão da paranoia, né? E eu fico pensando assim, uma pessoa que com esquizofrenia deve ser também um lance parecido. Então, assim, uma coisa assim que pessoas vivem isso de verdade. Elas começam a ouvir vozes, tem muito disso, é muito comum a gente ouvir isso. Então, assim, realmente é muito bom esse clipe, é muito legal. E seguindo, a gente tem a Rihanna. A Rihanna, pra mim, é uma das rainhas das teorias da conspiração que rolam por aí. Isso porque ela sempre coloca muitos símbolos nos clipes dela, as letras dela têm uma conotação, assim, que você não entende direito, dá uma ideia meio dual, sabe, do que ela tá querendo passar. Você não sabe se é religioso, você não sabe se é de amor. Então, assim, tem muito disso. E tem um clipe que ela fez, uma música que chama Distúrbia. E esse clipe eu achei bem interessante, porque foi uma fase dela bem dark que ela tava. E eu achei maravilhoso, porque mostrou uma Rihanna diferente. Ela era aquela menininha da praia, lá de... Acho que, se não me engano, ela cresceu em Barbados. E ela tinha aquela vida simples, tal. Ela cresceu, virou uma diva pop e tudo.
E aí começa a mostrar, né, esses lances mais obscuros que rolam nessa indústria musical. E assim, ela alimenta muitas teorias. Esse clipe, por exemplo, também tem muita dessa questão da aracnofobia, porque tem muita aranha nele. Então, assim, a gente já fica com aquela agonia, várias aranhas. Dá uma ideia de como se ela estivesse num inferno. E ela parece, tipo, não sei se ela tá possuída, né? Ou se ela é um demônio por si só, mas ela tá com os olhos brancos, ela tá com o cabelo no estilo Cia. Ela tá toda tenebrosa ali, sabe? E esse clipe ele traz essa atmosfera mais infernal e tem umas cenas de tortura também. Eu não sei também, outro artista que eu não entendo por que entrou nessa atmosfera do terror, porque as músicas dela costumam ser, né, óbvio, músicas pop e tal, era mais tranquila antes desse álbum que ela fez. Depois ela acabou fazendo umas músicas pop um pouco mais pesadas, mais autênticas. E eu acho que isso daí foi a porta de entrada para mostrar uma Rihanna mais mística, sabe? Mais essa pegada. Eu achei bem legal o clipe, por ser uma artista pop, assim, que a gente tá antes, né, dessa trilha dela entrar no terror. Ela era uma artista que fazia clipes musicais mais serenos. Então, assim, foi uma mudança radical. Acho que não só para mim, para muita gente por aí, fez ela ser a artista que ela é hoje. Toda a atmosfera desse clipe ele é sombrio, assim, a fotografia é toda escura. Tem partes assim que me lembram muito filme assim dos anos 60, 50, dessas partes por serem de terror assim mais fáceis, entre aspas, tipo das aranhas assim, um medo de aranhas, Personagens dão uns tiques assim na cabeça, né? Tipo sim, monstros do terror do Play Center, sei lá. tem toda essa parte, né, de parece assim mesmo que ela tá no inferno ou pode estar num limbo, sei lá. É um Uma coisa estranha assim lugar que sombrio, é sombrio. um lugar legal não é, né? Mas sei lá, eu fico em dúvida assim, será que a pessoa, né, que você já levantou isso, essas tomadas de decisões assim que vamos fazer o clipe assim por esse lado do terror, sei lá, vem do próprio artista ou vem da produção? Eu fico me questionando sobre isso. Se eu fosse artista, eu ia ter muitos clipes de terror. Eu ia propor muito nesse naipe, né? Mas eu acho que pode ser, é um conjunto, é o mais provável das duas, porque se o artista não quiser, eu acho que não rola, né? Então, assim, o artista tem que aceitar. E nessa época, pelo menos, ela já não era uma artista iniciante, né? Ela já estava famosa, tudo. Sim. Então, acho que é um conjunto dos dois. Tem alguns artistas que eu acredito que é o artista que escolhe. Ó, eu quero assim. Mas no caso dela, eu acho que é uma combinação de tudo. E o nosso próximo clipe aqui é o do My Chemical Romance, o Helena. Ele não é um clipe assim aterrorizante, assim, mas eu trouxe ele porque eu era pré-adolescente na época que saiu essa música. Eu era quase pré-adolescente. Eu É devia ter, quase, tá? eu devia ter uns 10, 11 anos. E a primeira vez que eu vi esse clipe eu achei assim muito louco por essa parte, né? Ele se passa todo numa igreja durante um velório. A temática toda da igreja assim é bem gótica. Todos que estão presentes, né, no clipe estão usando roupas bem fúnebres assim mesmo, não é só um preto qualquer, roupas muito pesadas mesmo assim. A coreografia das danças que tem no clipe são muito boas assim e me passam muito essa vibe do terror. Não são coreografias assim felizes assim, pelo menos ao meu ver, né? São mais pesadas assim, elas têm um peso negativo, entre aspas. E o clipe ainda fica mais bizarro depois que a Helena, né, a moça que dá o título da música,
ela volta à vida e sai dançando, né, pela igreja, assim. E é bem bizarro, porque você vê um cadáver fazendo uma coreografia de dança, assim, super bizarra. Pra mim, isso, até hoje, meio que me assusta, entre aspas, assim. E eu acho que é o medo de qualquer um, né? Você tá num velório e o defunto levantar do caixão, que é o que mostra basicamente nesse clipe. Ó, eu amo essa música, né? Eu não tenho nem o que falar. Essa música é uma queridinha na minha vida. Embora eu não curta muito sons nesse estilo mais emo, né? Que o My Chemical Romance, para muitas pessoas, ele se enquadra mais nesse estilo emo. Mas a música é muito boa. Eu me lembro também a primeira vez que eu vi. Aí eu já era um pouquinho mais velha que meu irmão, eu já tava na adolescência mesmo. Verdade. E eu me lembro quando eu vi, o que me impressionou foi o clipe, aparentemente a primeira impressão que eu tive, porque realmente mostra essa questão, assim, a maquiagem deles, assim, a banda você vê que é como se eles estivessem mortos. A maquiagem é o rosto deles, você vê que eles têm aquelas olheiras, é muito pálido, parece. A maquiagem é de uma pessoa morta. E ele tá cantando ali nessa catedral, é a coisa mais linda. Você percebe que eles estão fazendo um velório ali. E aí levanta, né, a defunta do caixão e começa a dançar balé ali, mas é um balé que você vê que ela tá morta, porque ela fica toda esquisita dançando. É uma dança muito bonita, ainda assim, muito artística, mas você percebe que é uma dança, né? Eles interpretaram, acho que a intenção era justamente essa, colocar ela de morta. E assim, a letra, a música em si, a melodia, eu acho ela muito artística, sabe? O jeito que o vocalista canta essa música, ela entra assim, porque essa música ela tem, na verdade, uma origem de uma homenagem que ele fez para a avó dele. A avó dele incentivou ele a ser um artista, então assim, quando eles montaram My Chemical Romance, tinha essa origem, né, dela ter incentivado e ela era uma bailarina. E ela acabou falecendo, então assim, o que é uma coisa que é fofa e interessante junto, é que o My Chemical Romance, eles já tinham uma certa fama lá fora, mas mundialmente eles ficaram famosos a partir dessa música, que foi uma homenagem que ele fez pra avó dele, que era bailarina. E remete mesmo, essa coisa tenebra, essa coisa da morte, do cadáver, e eu sinto a dor na voz dele quando ele canta, e é uma coisa assim que você realmente percebe que a música é uma homenagem quando você sente a emoção do artista cantando a música. E mesmo sendo um clipe que foi produzido em vários takes, né? Você vê que eles mantiveram ali perfeita a emoção mesmo, que acho que, né, com certeza foi a intenção que eles quiseram passar no clipe. E eu acho lindo, eu acho muito artístico, eu acho que o rock combina muito com música clássica, com balé, e eles conseguiram trazer essa atmosfera da mulher dançando balé pro clipe que a gente vê hoje em outras bandas também, né, trazendo, que eu acho muito legal. Por exemplo, o Maneskin também traz, né, uma bailarina no clipe dele. Então, assim, tem essa coisa muito artística, eu acho muito lindo e triste. Inclusive, essa música Helena, né, eu queria até ter colocado o nome da minha filha de Helena por causa dessa música, mas não deixaram. A gente entrou numa discussão ali e não rolou. Mas eu acho linda justamente por causa dessa expressão de emoção e de uma emoção de dor, sabe, de dor de perda. É uma música linda e é um clipe tenebra, assim, nesse sentido. Você vê o luto, né? Um clipe de luto. É um clipe que eu acho muito bacana e que eu vejo nessa parte que entra nesse tema que a gente tá abordando, que é os clipes sombrios, né? É. Bom, e outra que eu vou repetir, gente. Vou repetir figurinha porque gosto mesmo, admito. E eles têm muito material, não posso fazer nada. De novo, Slipknot com a música Left Behind. Essa foi uma das primeiras músicas que eu escutei da banda. E eu me lembro que quando eu escutei Slipknot a primeira vez, gostei, eu senti aquele frenesi de gostar, porque eu não curto muito um som mais trash. Mas eu gostei muito porque ele mistura o trash com o melódico. Mas quando eu vi o clipe, eu achei muito pesado. Porque, bom, o clipe já começa de cara com os bode preto. Então você já fala, puta merda, aquela pegada satânica. Eu gosto da banda, mas que porra que eles estão cantando, né? Tipo, não entendo inglês, a gente tem que ficar estudando, vendo tradução.
Quando eu fui conhecendo, aí foi melhorando isso. Mas esse clipe não deixou de ser macabro por causa disso. Aparece também um menino. E mostra o clipe, basicamente mostra a história desse menino. Ele tem uma vida assim, ele tá morando em um lugar e você vê tudo cinza, esses lugares mais afastados, tipo o interior dos Estados Unidos, aquelas florestas cinzas. E ele parece meio apático, assim, e ele vai trabalhar num, tipo, um açougue da família, dá a entender isso. E aí você vê ele passando, tipo, é um menino, o moleque deve ter o quê? Uns 13 anos. Ele vai passando no meio daquelas carnes, sabe? Penduradas, assim, que. Ai, eu acho que açougue dá uma atmosfera muito pesada. Até porque a gente para pra pensar em lugares que a gente vai de terror, tipo, ai, Castelo de Terror, esses lugares que tem, eles sempre colocam um quarto que seja tipo um açougue com peças de carne pendurada, porque traz uma atmosfera bem carregada mesmo. Aí mostra essa floresta cinza, fria, esse lugar esquisito. E mostra, por exemplo, o menino ele vai abrir a torneira da pia, em vez de sair água, ele vai colocar, tipo, uma tigelinha dele lá de baixo. Sai uma água suja, sabe? Tipo, escura, assim. Então, sempre mostra essa atmosfera e mostra ele sofrendo bullying, os moleques tacando pedra na casa dele. Então, assim, eu não sei, dá a entender que aquele menino vai virar uma pessoa muito má no clipe, sabe? É o que me passou a sensação. Então, assim, eu coloco eles aqui porque a fotografia também é muito boa. Foi um dos clipes, assim, do começo, assim, né? Da carreira dele, que eles fizeram sucesso. Então, eu acho que vale a pena ver. Eu acho esse clipe bem interessante. Inclusive, é um dos que eu mais gosto desse universo. Esse clipe, ele me lembra muito, assim, o Massacre da Serra Elétrica, sabe? Tipo, Uhum. você assistiu o Massacre da Serra Elétrica, o início lá, que conta a história do Leatherface, quando ele é adolescente ainda. Esse clipe pra mim serviria, sabe, como uma história desde o começo da infância do Leatherface. E é engraçado que esse clipe ele me lembra muito os filmes do Rob Zombie, principalmente ali os primeiros dele do começo dos anos 2000 até 2009 ali. Me lembra bastante assim a arte Sim. que remete muito aos filmes deles. É engraçado também. E também uma coisa, o diretor desse clipe também fez o remake do A Morte Perde Carona, que Hum. é um filme que saiu em 2007, se eu não me engano. Que é um filme Explica muita coisa, né? bem legalzinho, assim, não é excelente, mas é um filme de terror bacana também. Eu acho muito legal essa atmosfera e assim, ele é um artista, né, a banda, né, que deve ter entrado num consenso, porque é uma porrada de gente na banda, né, nessa época pelo menos ainda eram uns 9, então eu acho que é uma banda assim, que eles entraram nesse consenso, ó, eu quero isso, e aí eles contrataram já uma pessoa nesse, sabe, não foi uma coisa que falaram, ai, vamos fazer assim, eu acho que eles que mais expuseram das ideias do que um produtor, por exemplo, nesse caso. Sim, com certeza. Acho que a banda, desde a raiz, né, é muito voltada para essa parte do terror por motivos O som é óbvios, né? pesado, né? O som é pesado, ele exige isso. O figurino, né, as É. máscaras, tudo, pra mim Slipknot é muito ligado ao terror. Até um jogo que eu jogo é o Dead by Daylight, que é um jogo de terror, entre aspas, assim, que tem vários assassinos de filmes que tem no jogo também. Tem o Fred, o Leatherface, tudo. E anunciaram ontem que vai ter uma coleção de skins baseada no Slipknot. Eu achei bem legal Olha. essa colaboração que eles estão fazendo aí. Daqui uns 3 meses vai sair essas skins em colaboração com o Slipknot. E continuando, tem o clipe da música Lazarus, do David Bowie, que foi lançado em 2016. Esse clipe ele não é assim aterrorizante como os outros ou coisas infernais, mas ele tem uma coisa assim que me passa uma coisa de terror, porque
durante o clipe todo é somente o David Bowie num quarto que eu suponho que seja de hospital, que ele tá vendado assim, ele tem somente uns botãozinho sobre a venda como se fossem os olhos dele. E ele tá, tipo, meio que surtando, como se ele tivesse cego, e cantando a música. E é um clipe, assim, que me passa muito a vibe de filmes independentes de terror, sabe? Psicológico. Não é uma coisa como a gente já viu no The Weeknd, que parece muito filme slasher ou outros clipes que a gente já disse que parece muito coisa demoníaca e tal. Esse clipe ele só me passa esse terror de você estar sozinho assim, vendado e num quarto de hospital, sozinho e lá, sabe, surtando. Me lembra essa pegada de sanatórios antigos, sabe? Abandonados. E sempre quando eu vejo alguma história de sanatórios abandonados, tal, que remete o que aconteceu nesses lugares, tipo, me passou isso, o clipe, tipo, uma história de um lugar assim, sabe? E o desespero que isso pode causar, porque a gente sabe que muita gente entra com a cabeça boa e sai com a cabeça ruim, né? Isso, tipo, quando não leva à morte. Então, dá esse desespero, essa agonia dele tá amarrado, você não sabe se ele tá abandonado, qual que é, e ele vai cantar, e ele já tá bem velhinho até, né, nesse clipe, ele remete aos últimos momentos, assim, mesmo, dele, foi um dos últimos clipes que ele fez, né, e eu achei bem interessante também, porque essa ideia de hospício, de gente que fica trancada, sozinha, tipo numa solitária, pra deixar qualquer um doido, e a gente já imagina que uma alma que morre assim, vai ficar perturbada, então, assim, remete a todo esse universo, né. Sim, por isso que eu trouxe. Ele não é uma coisa aterrorizante, assim, mas me incomoda de um jeito que eu acho ele sombrio. Sim, é bem sombrio. Tem um que eu peguei que quando eu vi, eu falei assim, caramba, eu queria ver um clipe assim, eu queria ver alguma série assim, na verdade. É do Lil Nas X, chama Call Me By Your Name. Esse clipe é muito interessante. Começa com o Lil Nas X debaixo de uma árvore, né, que seria a árvore do conhecimento, né, do Jardim do Éden. Esse clipe ele remete a várias questões religiosas, ali, bíblicas. Então, assim, eu gosto muito disso. Então, eu adorei quando eu vi. E aí aparece o diabo, como se fosse, sabe quando o diabo tá tentando a Eva ali? Ele vai tentar ele. E aí o diabo começa a seduzir ele, e aí eles selam num beijo, como se desse a entender que a Eva tinha comido a maçã, né? E aí o que acontece? Depois disso, ele aparece descendo num polidense até o inferno. Então já começa assim, escancarando. E a letra também é bem forte, fala sobre o uso de drogas, bebidas, fazer o que quiser, o que não quiser, que remete muito à ideia satânica, né? Por exemplo, a gente fica vendo, o Raul, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, o Crowley, o Anton LaVey. Então, assim, a gente já percebe que a letra, ela dá essa ideia desse tipo de liberdade. E, bom, no inferno, ele acaba pegando o chifre de um diabo, que tá, tipo, sentado num trono, diabão lá. Ele tira o chifre dele, como se fosse uma coroa, e coloca nele. E aí, automaticamente, ele se transforma no rei do inferno, né? E aí você vê diabo, você vê demônio, você vê espírito, você vê pecado. Então, assim, ele até fala na letra, eu vejo meus amigos saindo na balada, usando droga, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu sei que é muito pesado, tal. Então, assim, remete a essa questão pecaminosa de novo aqui e ligada com a questão religiosa. Mas eu gostei muito desse clipe, porque eu gosto muito quando mostra essas questões assim, céu e inferno, anjos e demônios. Então, esse clipe ele me chamou muita atenção por isso. Esse clipe eu achei interessante, que ao contrário dos outros que a gente já disse aqui mais cedo, ele é colorido, né? Ele não é nada... É agitado. Parecia por um momento que eu tava assistindo algum clipe, tipo, da Katy Perry, sabe? Algo assim. E Eu achei muito bacana
essa parte da É porque fotografia. trouxe um universo infernal, mas ao mesmo tempo não trouxe aquela fotografia típica, né? Que a gente Sim, vê nos filmes infernais, nos clipes a gente infernais. imagina, né, que seja só tipo fogo ou escuridão. Uhum. E esse clipe ele é todo colorido e tal. E outra coisa que eu achei engraçada também, como ele mexe com essa parte do inferno e tal, mas também me remete muita coisa alienígena também. Porque tem várias formas de pessoas que me lembram seres extraterrestres, assim. E eu achei bacana também essa parte de não só coisas de demônio e tal, mas lembra também Noide, né? extraterrestres. É muito bacana esse clipe, gente. Eu recomendo para que vocês vejam. Para algumas pessoas, por exemplo, vai, se você é uma pessoa religiosa, você vai se incomodar. É natural. Mas ai, vai passando o tempo, você vai vendo essas questões artísticas mesmo, assim, muita coisa para chamar atenção, para impactar. Então, assim, eu antes, quando eu era mais novinha, eu ficava impactada assim, num sentido negativo. Ai, será que isso é bom, ruim? Mas não, depois você vai vendo, sabe, é muito pessoal de cada um essa questão. Então, eu não vejo mais essas amarras. Ah, isso é ruim, isso não é. Porque é muito da arte mesmo, do que a pessoa tá, sei lá, querendo expressar ali. Aí, ele eu já não sei. Eu acho que ele quis dar essa ideia mesmo de, pô, Adão e Eva, sabe? Pecado. E a produção foi ajudando ele, porque é um clipe, realmente, ele deve ter gastado uma graninha nesse clipe, viu? Sim, é um clipe bastante É, assim. Que tem uma produção bem feito, bacana. é. E continuando, tem o clipe do Dancing with Myself do Billy Idol, que é de 81. Esse clipe, eu acho ele muito bacana, não só por ele ser feito nos anos 80, que tem todo aquele charme da década, mas tem essa parte que ele entra no elevador desse prédio e o elevador vai subindo e vai passando por cada andar, é, ele como se ele estivesse vendo os apartamentos dentro dos apartamentos. E cada apartamento tem coisas bizarras acontecendo. Tem os moradores. Tem um morador que tá prestes a matar a mulher. Aí tem outro apartamento que ele passa, tem uma mulher amarrada no fundo da imagem, né? E um cara amolando um estilete, assim, um psicopata, né? Que você percebe. E enquanto isso, ele vai cantando, ele vai atraindo zumbis, assim. É um clipe muito bizarro, ele mistura várias coisas e tem esses zumbis que vão subindo, escalando o prédio para ir atrás dele. E quando eles chegam no topo lá, o Billy Idol dá um choque em todos eles. E é um clipe muito bizarro, assim. É muito legal essa música. Ele me assombra, assim, entre aspas, né? Não é medo, mas ele me deixa desconfortável em certos aspectos, assim. Por isso que eu resolvi trazer ele para essa lista aqui. Ah, eu acho esse clipe muito legal. A música é muito boa, muito gostosa de se ouvir e remete mesmo a essa sensação. Eu fico pensando, quando eu vejo esse clipe, pessoas que moram em grandes metrópoles e moram em lugares cheios de prédios. E aí você abre sua janela, na sua frente tem prédio, tem vizinho, do lado tem vizinho. Pra todo lugar que você olha tem uma janelinha. Tem muitas pessoas que vivem nessa condição, né, de ter muitos vizinhos próximos. Então, assim, você fica olhando, imaginando, tipo, como que é a vida de cada um que tá, né, dentro de cada janelinha dessa, sabe? E aí no clipe vai mostrando ele vendo, e, tipo, vendo muita coisa esquisita. E realmente remete a essa ideia, assim, de coisas esquisitas que acontecem. E aí esses zumbis apareceram. E eu vejo ele, assim, não tem como. Eu acabo associando ele com o Supla, porque o Supla, né, é nítido que o Supla paga um pau pra ele. E eles são muito parecidos. Então, assim, eu sempre acabo lembrando, nossa, mas essa música, ela é dançante mesmo, ela é uma delícia. E ela traz essa atmosfera e traz essa coisa frenética, essa energia frenética de você ser um stalker, basicamente, né? Tipo, olhar ali o que tá
acontecendo. Toda a produção desse clipe é muito boa, a música é excelente. Essa música eu até curto escutar assim, quando eu tô um pouco feliz, porque ela diz assim, praticamente. A música diz, né? Tipo assim, você não precisa ter ninguém pra ser feliz. Você pode ser feliz sozinho. Tanto que ele fala, né? Tô dançando comigo mesmo. Não preciso de É. mais ninguém, sabe? É Nossa, é uma uma, música perfeita pra arrumar casa. é uma música assim que me deixa feliz, sabe? E o clipe é, é sensacional. Você ouvindo a música, assistindo o clipe, Um conjunto. é uma coisa sensacional, um combo muito Muito bom. legal. É muito bom. Bom, e aqui eu tenho a minha querida Lady Gaga. Eu vou colocar ela porque ela traz também uma atmosfera super tenebrosa no universo dela. Ela assume que ela adquire vários fatores do terror, assim, então eu fiz questão de colocar ela aqui. Um clipe que me chamou muita atenção foi o Bad Romance. O clipe já começa com várias pessoas super estranhas, né, incluindo a Lady Gaga, que tá super esquisita pra variar aquela extravagância dela. Ela parece saindo de uma espécie de hibernação dentro de um caixão futurista, né? O que dá a impressão ali. Bom, ela tá também com umas roupas de látex branca, com uma coroa na cabeça, super esquisita. E aparecem outras pessoas saindo desse caixão com essas roupas de látex também. Então, a gente já remete esse universo, assim, né? Ela também aparece toda estranha numa banheira. Os olhos delas estão bem desproporcionais pro tamanho do rosto. Ela fica parecendo uma boneca, né? Então, assim, ali eu também já acho super esquisito. E como sempre, ela aparece numa cena com uma roupa super estranha. Ela aparece com umas roupas bufantes, assim, no ombro, nas pernas, um salto enorme e um penteado que lembra chifres. Bom, o mundo da conspiração pira quando vê a Lady Gaga fazendo os clipes dela, né? Esse clipe não ficou pra trás também. O grande finale desse clipe é ela fumando um cigarrinho na cama, usando um sutiã no estilo Madonna, nos bicos saem umas faíscas, e ela tá do lado de uma caveira toda queimada, uma cama toda queimada. Muito dark, muito trash, assim. A Lady Gaga, ela consegue despertar muitos sentimentos, né? A primeira produção de Bad Romance teve influências cinematográficas do Hitchcock. Ela chega a citar alguns filmes dele na letra mesmo. E essa música lida com um monstro do medo do amor, né? O medo de amar, o medo de se entregar. Então, assim, ela também, assim como My Chemical Romance, mas ela é uma artista, assim, que eu considero uma artista completa. Ela consegue absorver bem essas ideias, sabe? De amor, ódio, desses sentimentos todos. A revista Rolling Stones classificou a música em nono lugar entre as 25 melhores músicas de 2009. Também foi eleito o melhor vídeo da década de 2000 pela Billboard. Em cenas do clipe, ela usa aquela roupa de látex estranha, me remete muito à questão de sadomasoquismo, sabe? Essas coisas assim. Então, eu acho tudo muito tenebra. Ela sempre tá. Ela nunca é uma pessoa normal, sabe? Ela tem que ser um ser humanoide, ela tem que ser uma pessoa assexuada. Ela é muito esquisita e a gente sabe, a Lady Gaga ela estudou na infância dela em colégio de freira, ela chegou a estudar religião, então assim, ela manja de religião e ela sempre coloca algum contexto nas músicas, nos clipes dela, né? E eu adoro, ela tem a voz linda, as músicas dela são maravilhosas e ela é muito dark, muito rock and roll. E olha, sem palavras pra Lady Gaga, eu sou fã mesmo, admito. E eu acho que ela é muito tenebra e ela tem muita coisa pra mostrar pra gente, principalmente do universo do terror, até porque ela chama os fãs dela de monstros, né? Então, assim, ela já é absorvida, fez American Horror Stories. Ela é uma queridinha do universo do terror, eu posso dizer isso hoje. Essa música, esse clipe são. Acho que eu. Acho não, né? São o meu favorito dela, assim, sabe? Esse clipe tem várias cenas, assim, que me lembram até aquele desenho, acho que é a vaca e o frango, que tem um demônio que ele é meio afeminado, assim, e quando ela tá. Acho que é perto do fim do clipe, ela tá com a roupa, assim, que me lembra muito esse personagem desse desenho. E também tem essa própria parte que ela tá na cama
que foi incinerado, assim, com um cadáver do lado. É muito filme de terror, sabe? Assim, É. B. E. É sempre essa ideia B, ela sempre gosta de utilizar essa ideia B. Até no começo da carreira, ela cantava assim, mas era nesse estilo mais B mesmo. E esse clipe, ele é tudo assim, sabe? Que tem terror, é, que ela pegou assim, colocou nesse clipe. Eu acho muito bacana, sabe? O jeito que é tratado. Ele até tem partes que é meio sci-fi, né? Tanto essas Uhum. partes de dos caixões futuristas, assim, que é a primeira vez que eu assisti, eu fiquei, será que é um caixão mesmo? Aí depois que eu fui assistindo mais vezes, eu falei, é um caixão. Ele me É. lembra. Tem um filme do. Os Vampiros do Espaço, se eu não me engano, o nome, que tem uns caixões parecidos, assim, mas eles não falam que são caixões, sabe? É como se fossem Uhum. cápsulas. Mas É. você É um caixão, cara. é, É, você, fala aí. você, você não querer falar assim, é uma cápsula, você fala, é um caixão. Mas me lembrou muito também esse filme. E você vê que tem várias pinceladas de terror, assim, sejam de filmes, Sim. séries, tudo coisas que a gente já viu e ela pegou e colocou nesse clipe Ela é muito culta, né? que ficaram É, tipo, muito bons, assim, e eu curto muito esse clipe. muito bacana mesmo. E o nosso último clipe aqui é o do Sweet Dreams, do Marilyn Manson, né? O próprio Marilyn Manson já parece o demônio, aliás, um demônio muito mais realista que muitos filmes de terror por aí. O clipe ele começa, né, num lugar abandonado, todo sujo, cheio de Fazer abandonado. ritual satânico, né? E há momentos que ele aparece vestido de noiva, que é algo assustador, né? Nossa, É, ele é muito esquisito. no clipe até eles fazem aquele efeito que fica meio sanfona, assim, né? A cara fica fina, um negócio bizarro. E o clipe, ele tem coisas que não se explica, né? Você só se sente desconfortável e até meio assustado, né? Em várias partes. Tem a cena que ele tá andando em cima de um porco, que eu acho. Assim, falando não parece, mas pra mim é uma coisa meio bizarra. É. E em vários momentos aparecem várias cicatrizes no corpo dele, que parecem ser de verdade até. E aparecem outras pessoas também bem bizarras assim no clipe. Tem um cara com. Ele parece até meio um monstro, assim. É um clipe muito bizarro. Você assistindo. Só você assistindo mesmo pra sentir o bizonho que é esse clipe. Bom, a gente acho que tem de black metal, como a gente falou, todas as bandas de black metal devem ter feito algum clipe, alguma coisa assim. Só que Marilyn Manson, ele tudo dele é muito tenebroso. Ele, por si só, é uma pessoa muito tenebrosa, aparentemente, tá, gente? Porque, pelo que eu já vi, que eu, né, estudei do Marilyn Manson, na vida pessoal dele, ele parece ser uma pessoa bem agradável, viu? Bem diferente da imagem que ele coloca nesse universo artístico dele. Ele é um ótimo filho, né? Imagina uma pessoa assim ser um ótimo filho, é muito difícil de imaginar, mas ele é. E eu acho muito esquisito, porque ele parece um demônio, né? Ele, assim, essa lente de contato. Agora ele já tá velhinho, mas nessa época do clipe, ele tava muito esquisito, assim, magro, ele é muito magro, tem essa história aí. Será que ele tirou as costelas? Será que não tirou? Né? Rola um bochicho, a boca pequena fala por trás. Então, assim, a gente fica imaginando, meu, ele é muito esquisito. E o cabelo, o jeito dele, os trejeitos, né, dele, ele remete muito a um universo tenebroso. E a gente sabe que ele é satanista. Tem fotos dele com Anton LaVey, ele estuda, ele admite isso. E ele traz isso nas músicas dele. Eu não curto muito esse universo black metal. Mas ele é um artista que eu consigo ouvir algumas músicas
mesmo sendo black metal, e essa é uma regravação, é uma música que era uma música vai, eletrônica, uma música mais pop, e ele regravou em metal e ficou muito bom. Nossa, ficou muito bom mesmo. Eu adorei essa versão. E olha que eu não curto muito versões. Mas essa versão do Swing Dreams ficou maravilhosa na voz do Marilyn Manson. E eu acho que é uma das melhores músicas dele, sinceramente. E o clipe é muito esquisito mesmo, sabe? Não é o único. Se a gente for falar, né, de clipe esquisito do Marilyn Manson, a gente vai ter que falar de tudo. Mas como a gente tá falando de a gente vai focar em um só, eu acho que esse representa muito bem o que o Marilyn Manson passa na arte dele. E ele não podia estar de fora, né? Super esquisito, super desconfortável. Não sei, ele parece um. Ah, não sei, não parece que ele é daqui, sabe? É muito estranho mesmo. Eu curto bastante do Marilyn Manson, não só as músicas, mas eu vou com a cara dele, sabe? Eu Não gosto é... dele, eu gosto muito dele. Eu acho que, por mais que ele tenha essa pegada dessa imagem, a imagem também não é igual Slipknot. Muita gente acha, ai, pesado, tal, aquelas máscaras. Eu não consigo enxergar tão assim, entendeu? E Marilyn Manson, com o tempo, também foi ficando mais aliviado pra mim, assim, essa imagem dele. Eu acho que antes era um pouco mais pesado, hoje em dia, não, pra mim, já não é mais. Eu curto, sim, mas não muitas, só algumas. Eu curto até que é um tanto de música dele, sim. Eu posso dizer que eu sou um fã, assim, entre aspas. É isso, Mas tem mais alguma coisa a acrescentar pra gente? Não, só queria agradecer a quem ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima. A gente vai deixar vocês aí com essa lista de clipes para vocês maratonarem. E até a próxima. Tchau.